O Sebrae Santa Catarina, a Fiesc e a FEComércio divulgaram a terceira edição da pesquisa que apresenta o impacto da pandemia do novo coronavírus na economia do Estado. De acordo com a sondagem, que analisou o universo dos pequenos negócios e das médias e grandes empresas, cerca de 530 mil pessoas já perderam seus empregos desde o início da crise provocada pela pandemia da Covid-19. A pesquisa ouviu 2.547 empresários de todas as regiões de Santa Catarina entre os dias 4 e 6 de maio. A margem de erro é de 1,9 ponto percentual, para mais ou para menos. De acordo com a pesquisa, 86,7% das empresas do Estado já estão em atividade após as medidas de relaxamento da quarentena anunciadas pelo governo. Porém, 41,7% estão com redução na produção, 22% com mudança no funcionamento, 12,4% ainda aguardam liberação e 0,9% fecharam as portas e não voltam a funcionar. Os setores que têm mais sofrido nesse período são o comércio e os serviços, com destaque para o setor de serviço, que teve as atividades mais impactadas, devido à política de distanciamento e isolamento social. 20% ainda estão temporariamente fechadas e 1,2% das empresas pesquisadas não devem retornar às atividades. A soma dos setores representados pela FEComércio de Santa Catarina, que fecharam definitivamente ou temporariamente e que tem um impacto direto na arrecadação do Estado e nos empregos da população, é de 16%. Apesar disso, 84% das empresas representadas pela FEComércio, representando o comércio de bens, serviços e turismo, estão de alguma forma mantendo as atividades, 84%, buscando alternativas para a sua sobrevivência. O comércio se destaca ainda com 92% das empresas mantendo algum nível de atividade. Em relação às demissões, 41,4% dos entrevistados afirmam ter demitido desde o início da crise. Nós podemos ver que na primeira pesquisa, 19,48% das empresas tinham feito demissões. Na segunda, esse percentual subiu para 34,45% e nesta terceira pesquisa chegou a 41,4%. Então segue aumentando mesmo a partir da flexibilização. E por setor, os empregos no setor industrial são os mais afetados, 55,3% das indústrias catarinenses demitiram funcionários desde o início da quarentena. Os setores de serviço e comércio estão ali, respectivamente, 34,5% e 38,7%. O que nos chama a atenção é que, quando nós olhamos a quantidade de demitidos e de suspensão temporária de contrato e de redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, nós temos aqui um universo de 63% da mão de obra formal de Santa Catarina foi atingido por uma dessas três questões: ou demissão, ou suspensão temporária de contrato de trabalho, ou redução proporcional de jornada de trabalho. Então, nós tivemos uma demissão da ordem de 160 mil, 158,1 mil postos de trabalho na indústria nesse período, 34% fizeram suspensão temporária do contrato de trabalho e 35% da redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. No universo de aproximadamente 2.300.000 empregos em Santa Catarina, em torno de 1.300.000 empregos foram afetados de alguma forma por essa pandemia. Isso, logicamente, que reduz a atividade econômica, traz prejuízo para o Estado em termos de arrecadação. Somente no setor industrial houve uma retração na produção da ordem de 5,5 bilhões de reais no período, uma diminuição de 5,1 bilhões nas vendas do mercado interno, e o mercado externo foi menos afetado por conta muito da exportação de carne, de aves e frangos, que tem sustentado o nível de exportação num nível mais tranquilo. Mas, mesmo assim, houve uma perda, uma diminuição da exportação da ordem de 428 milhões nesse período. Então,
a queda estimada da produção industrial no período é de quase 30%, 29,3%. Isso corresponde a reduzir o PIB industrial de Santa Catarina em 3,7% em todo o ano. O resultado detalhado da pesquisa, assim como os debates durante a apresentação desses dados, estarão disponíveis nos sites da Fiesc, da FEComércio e do Sebrae de Santa Catarina. Acho que essa iniciativa que o setor produtivo, de forma cooperada e integrada, está levantando essas necessidades das empresas para melhor enfrentamento dessa crise. E nós, do setor produtivo, tanto o Sebrae como a FEComércio e a Fiesc, estamos à disposição para apoiar os nossos empresários e qualquer esclarecimento também que a imprensa tenha sobre a pesquisa e sobre outros aspectos de retomada do desenvolvimento da nossa economia catarinense.